Olá, amigos. Aqui é o Harpazo Revelado. Vamos imaginar que estamos juntos em um lugar especial, sentados à sombra de uma grande árvore, com o som dos pássaros cantando ao fundo e uma brisa suave acariciando nosso rosto. O céu está claro, e enquanto olhamos para ele, começamos a conversar sobre uma promessa que aquece o coração de todo cristão: a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje, quero te contar uma história simples, tirada das palavras do próprio Jesus, sobre os sinais que ele nos deu para sabermos que sua volta está próxima. Esses sinais não são de grande tribulação, mas sim como dores de parto que anunciam que o tempo do fim está se aproximando. Vamos abrir o coração e refletir juntos sobre essas verdades que nos chamam a vigiar e orar. Era um dia como outro, quando os discípulos de Jesus se aproximaram dele no Monte das Oliveiras. Eles estavam curiosos e fizeram uma pergunta que ecoa até hoje: Mestre, quando o Senhor voltará e quais serão os sinais da tua vinda? Jesus, com sua sabedoria e amor, não deixou a pergunta sem resposta. Ele olhou nos olhos deles e começou a falar. E suas palavras estão escritas para nós em Mateus, capítulo 24. Ele queria que estivéssemos preparados, que soubéssemos tomar conhecimento dos sinais, como quem observa o céu para prever a chuva. Então, ele começou a descrever o que veríamos no mundo antes de seu retorno glorioso. Primeiro, Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 7, que nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Ele falou que haveria fome, pragas e terremotos em muitos lugares. Essas coisas, ele disse, seriam como as primeiras dores de parto, o começo de um ritmo de grandes mudanças. Se você parar para pensar no mundo de hoje, não é exatamente isso que vemos? Guerras devastadoras, conflitos que parecem não ter fim e desastres naturais que abalam a terra com uma frequência que nos deixa perplexos. Há poucos dias, ouvimos falar de um terremoto e de fome que está assolando nações distantes. Não são apenas notícias no jornal, são sinais que Jesus nos pediu para observar com atenção. Mas é importante entender, isso não é a grande tribulação, aquele tempo de sofrimento extremo que a Bíblia fala que virá depois. Esses são sinais que mostram que o tempo está se aproximando. Jesus foi além. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, ele alertou que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam multidões. Ele sabia que o inimigo tentava confundir o povo de Deus, trazendo mentiras disfarçadas de verdade. E em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse algo que corta o coração. Por causa do aumento do pecado, o amor de muitos esfriou. Quantas vezes vemos isso ao nosso redor? Pessoas que antes caminhavam com Deus, mas que se deixaram levar pelo mundo, a ponto do amor que tinham pelos outros e por Deus se apagar. É um sinal triste, mas também um lembrete para nós. Precisamos manter nosso amor vivo, amando uns aos outros como Jesus nos amou, como ele nos ensinou em João, capítulo 13, versículo 34. Esses sinais, novamente, não são a grande tribulação, mas avisos de que o tempo do fim está mais perto, e tem mais uma promessa que me enche de esperança. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pense nisso. Hoje, o evangelho está chegando a lugares que nunca imaginaríamos. Missionários estão levando a palavra a vilarejos remotos, e até a internet estão sendo usados para alcançar milhões com a mensagem de Jesus. Eu vejo isso como um sinal poderoso de que o tempo está se cumprindo. Mas na visão pré-tribulacionista, que acreditamos ser a mais homologada com a Bíblia, esse fim que Jesus menciona não significa que estamos na grande tribulação.
Pelo contrário, esses sinais apontam para o arrebatamento, quando os filhos de Deus serão levados para encontrar Jesus no céu, antes que a grande tribulação comece. Como prometido em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde Jesus diz que nos guardará da hora da provação. Jesus também nos deu um aviso importante em Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o teu Senhor. Ele comparou sua volta a um ladrão que vem à noite, inesperadamente. Isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Quantas vezes nos distraímos com as coisas do mundo e esquecemos de olhar para o céu, esperando por Ele. Jesus nos chama a viver cada dia como se fosse o último, com o coração cheio de fé, amor e obediência. Ele não quer que sejamos pegos desprevenidos, mas que fiquemos prontos para ouvir o som da trombeta e suba ao seu encontro, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E na visão pré-tribulacionista, isso acontece antes da grande tribulação, um tempo de julgamento que veio sobre a terra, mas do qual os filhos de Deus serão salvos. Enquanto o sol começa a se pôr e a luz dourada banha essa árvore onde estamos, eu te convido a fechar os olhos por um momento e orar comigo. Os sinais que Jesus nos deu estão ao nosso redor. As guerras, os falsos profetas, o esfriamento do amor e a pregação do Evangelho a todas as nações. Tudo isso nos diz que o tempo do arrebatamento está se aproximando e que a grande tribulação virá depois para aqueles que ficarem. Então, ore comigo, Senhor Jesus, ajude-nos a vigiar e a esperar por Ti com um coração cheio de amor e fé, que esperamos estar prontos para o arrebatamento, vivendo cada dia para a Tua glória. Amém. Se essa reflexão te tocou, curta o vídeo e se inscreva no Harpazo Revelado para mais momentos como este. Que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, guarde seu coração hoje e sempre.